Bom dia, muito bom dia. Está no ar o Jornal do Boris. O Jornal do Boris é um sobrevoo pelos principais acontecimentos do Brasil e do mundo a partir das primeiras páginas dos jornais. Claro que esta sexta-feira, politicamente, é uma sexta-feira especial, ante os notórios fatos que surgiram ontem, com a presença da Polícia Federal em várias residências, uma prisão especificamente grave do presidente de um partido, do PL, se bem que não foi por nenhuma causa golpista, ele apenas estava com um revólver não devidamente legalizado e tinha uma pepita de ouro de 11 mil reais guardada em casa. Enfim, ontem foi um dia extremamente confuso, onde muita gente está tirando a decisão de que havia um golpe em andamento. A manchete do Globo, por exemplo, é mais cautelosa. PF implica Bolsonaro e cúpula de seu governo em tentativa de golpe. A palavra é tentativa de golpe. Eu não vou historiar tudo para você, você vai ter que buscar outras fontes, porque a história é gigantesca, é muito longa, né? Tem detalhes também, então excederia de qualquer maneira o tempo do jornal. Mas eu acho que a gente tem que ver os fatos que foram trazidos à tona ontem com extremíssimo cuidado, porque aí se trata de atos contra o regime democrático e também a liberdade de algumas pessoas que, se for tolhida, deve ser absolutamente dentro da Constituição e da lei. Aí tem que vigiar isso. Você não pode tentar curar os males criados contra a democracia com atitudes autoritárias, o tal autoritarismo do bem que teve até ministro do STF que já defendeu. Ministra. Bom, então, dito isso, né, a gente vai dar um passeio pelas manchetes dos jornais e vou dar uma tentativa de consolidar, o que é difícil, uma visão sobre o que está acontecendo. Eu quero dizer mais uma vez que a gente não conhece os detalhes, não conhece os autos que são gigantescos. A gente conhece o que a Polícia Federal e o ministro Moraes divulgaram. Agora, a gente precisa ouvir o outro lado e as reclamações sobre essa operação são veementes do bolsonarismo, do próprio Bolsonaro, né, que se sente perseguido, que se diz perseguido. Eu, pessoalmente, acho que, não vou falar em perseguição, mas há uma má vontade extrema com o presidente. Se você quer um exemplo, por exemplo, você que gosta do presidente Lula, o presidente Lula foi condenado com a passagem do processo dele por todas as instâncias, inclusive federais, e depois inocentado. Quer dizer, não é bem assim como parece, e mais ainda nesses momentos em que as pessoas pensam muito mais com o fígado do que com a mente. Nessa história de golpe, nessa história, nesse grupo que cercava o presidente,
não tem inocente. Não havia quem tivesse amor profundo pela democracia, pelo menos não expõe isso. Mas isso não significa que havia um golpe em andamento, que havia um descontentamento com o possível resultado e com o resultado das eleições, como a derrota de Bolsonaro havia, que havia uma semente germinando um golpe, havia. Daí até dizer que o golpe se desenvolveu a uma distância muito grande, porque você precisa de uma comprovação, de uma tipificação, né? O que é golpe, se é essa definição de golpe, definição jurídica, parte a parte, estava sendo desencadeada, tinha sido desencadeada. Eu acho estranho, eu vou de estranho a tolo e até a burro, uma conspiração que realiza uma reunião decisiva, e vai lá o ajudante de ordens do governador, do presidente Mauro Cid, e grava a reunião. Grava uma reunião tida como conspiratória. Está lá a gravação sendo usada contra Bolsonaro. A gente conhece trechos da gravação. A Globo transmitiu ontem à noite trechos dessa gravação, dessa reunião. Eu não vi, confesso que não vi. Eram altas horas e eu estava dormindo porque acordo às 5h30, então eu vou ver melhor. Tem uma transcrição dessa reunião. Mas você já imaginou? Eu me lembro do presidente Lula que usou uma palavra que cabe muito bem nessa história: aloprados. Quem está fazendo uma reunião para reverter o regime, jogar o regime numa ditadura, faz essa reunião e grava? Gente, não está ao alcance da minha capacidade de analisar a burrice de uma reunião dessa. Então, será que ela era tão séria assim? Foi o ajudante de ordens Mauro Cid que gravou. Alguém invocou lá na reunião: olha, como é que estamos gravando uma reunião dessa? Então, não adiantou nada, continuou gravando. Bom, essa reunião depõe contra Bolsonaro. Então, eu acabei de ver uma entrevista do presidente Temer ontem, concedida ao William Vac e outros companheiros lá da CNN, eu vejo que ele tem uma linha de conduta muito cuidadosa, né, prudente, e que coincide com o que eu penso. Vamos esperar, ver a poeira assentar, ver as provas, esperar que as provas sejam exibidas, ler o contraditório que aparece agora, enfim. Bom, já mostrei a manchete do Globo, vi a manchete da Folha. PF investiga Bolsonaro sob suspeita de tramar golpe e prende militares. Também é uma manchete cuidadosa. Olha outra manchete cuidadosa, a do Estadão, Estado de São Paulo. Investigação aponta a conspiração golpista de Bolsonaro e generais. E o Valor: Bolsonaro e aliados são alvo da PF em investigação da tentativa de golpe. O ex-presidente Temer disse uma coisa que eu concordo, também eu já disse, mas eu vou reiterar. A impressão que a gente tem é que essa iniciativa, essa trama, pertencia apenas a um grupelho do entorno do presidente Bolsonaro. O que a gente ouve de loucura, de conspiração, está em torno do presidente Bolsonaro.
não escorreu para o resto da tropa. Você não vai fazer não vai aplicar um golpe de Estado, não vai dar um golpe de Estado sem você ter as Forças Armadas. Não dá, não dá. Tem que ter a anuência, no mínimo, das Forças Armadas. E aí, isso chegou, eu vou repetir a expressão, um grupelho de militares. Tem gente que contesta a legalidade da operação da PF, tem correligionários do ex-presidente Bolsonaro que se esmeram em atacar o que aconteceu sem qualquer fundamento. O fato é que é uma operação autorizada pelo Alexandre de Moraes, que nesse caso representa o STF. Tiraram o passaporte do presidente, que me pareceu algo muito agressivo, muito desnecessário, porque o presidente não estava se preparando para fugir. O presidente estava lá em Angra dos Reis em férias, não sei férias do quê, mas estava em férias, e não está se preparando para fugir nada. Ele tem respondido às solicitações, intimações, necessidade de depoimento, tudo isso da Polícia Federal. Então, é uma coisa será que é autoritária? Eu realmente não gostei. Mas, se você olha as conclusões que os principais adversários de Bolsonaro, especialmente os petistas, têm, assim, isso vai dar a prisão do Bolsonaro, dá para prender o Bolsonaro. Quer dizer, há nesse momento, nessa divisão, né, que se abate sobre o Brasil, nesse embate de ódios, há uma visão das oposições ao Bolsonaro, que ele precisa ser preso, né? Há uma torrente nesse sentido que também se abate sobre algumas figuras da polícia, da Justiça Federal. Então, vamos dar uma espiadinha. Eu gostei dessa coisa aqui do Globo. Olha, a sede do PL tinha roteiro para estado de sítio. Acharam documentos. Então, a ideia existia e estava dentro do PL, que é o maior partido da Câmara dos Deputados. Quer dizer, não é para menosprezar o PL. Então, vamos ver. Bolsonaro e a minuta golpista. Lembra aquela minuta? Tem lá um decreto preparado. Em 9 de dezembro de 22, o tenente-coronel Mauro Cid, que é o ajudante de Bolsonaro, envia áudio ao comando do Exército, Freire Gomes, em que afirma ao comandante do Exército, Freire Gomes, em que afirma que Bolsonaro enxugou o decreto que, segundo a PF, embasaria o golpe. Ao pé da letra, isso significa o seguinte: se ele enxugou aquele papel, é evidente que ele conhecia o papel, conhecia esse tal decreto que revestiria de leis, eu não vou dizer de legalidade, mas que daria embasamento supostamente jurídico a uma virada de mesa. Aqui tem outro indício contra o Bolsonaro. Veja, a ação não pode ser negada, pelo menos se baseando nos documentos que existem agora. Eu não vi ninguém defendendo democracia e nem tem desse pessoal. A PF encontrou na sala de Jair Bolsonaro, na sede do PL, um texto apócrifo com argumentos para a decretação de estado de sítio
e de uma operação de garantia da lei e da ordem, rompendo a ordem constitucional. Aí está o general Augusto Heleno, em reunião no Planalto, em 5 de julho de 22, cuja gravação foi encontrada com Mauro Cid, o general Augusto Heleno, então chefe do GSI, afirma que se tiver que virar a mesa, é antes das eleições. O general estava bravo. Eu já trabalhei com ele, é uma figura calma. Trabalhei com ele na Band, no Jornal da Noite que eu fazia na Band, ele fazia comentários sobre segurança pública. É uma figura interessante, tem serviços prestados ao Brasil. Agora aí eu acho que ele jogou água fora da bacia. Olha o Braga Neto, candidato a vice do Bolsonaro, em mensagens enviadas ao ex-militar Ailton Barros, Braga Neto reclama da falta de adesão do comandante do Exército, Freire Gomes. Ele chega a xingar Freire Gomes. Xingar o Freire Gomes, chamou Freire Gomes de cagão. Quer dizer, não tem coragem e tal. Deixa eu ver o que é que está aqui. Olha aí um pedaço daquele documento do Bolsonaro. Declara o estado de sítio e, como ato contínuo, decreta operação de garantia da lei e da ordem. E aí iam prender o presidente do Congresso, o Rodrigo, iam prender quem mais? O Gilmar Mendes, claro, quem? Moraes. Esse era o primeirão da fila. Quer ver? Olha, meu amigo, isso é o Braga Neto falando, né? Meu amigo, infelizmente tenho que dizer que a culpa pelo que está acontecendo e acontecerá é do general Freire Gomes. Omissão e indecisão não cabem em um combatente. Oferece a cabeça dele. Cagão. Xingou. Cagão não é tão grave assim, né? Mas mostra que a pessoa tem medo. Valdemar foi preso, mas não tem nada com essa articulação de golpe, essas coisas. Alvo da operação, o presidente do PL foi preso em flagrante em casa por posse ilegal de arma de fogo e de uma pepita de ouro de origem suspeita. A acusação de golpe é a mais grave numa democracia, é o editorial de O Globo. Bom, então vamos ter notícia no Carnaval, que isso vai se desdobrar, mesmo as pessoas que estiverem viajando vão ser ouvidas e tudo. O Bolsonaro, eu insisto, diz com todas as letras que ele está sendo perseguido, né, que isso é uma perseguição. Olha aí. Ex-presidente afirma ser alvo de perseguição implacável. O ex-presidente Jair Bolsonaro se queixou de ser alvo de investigação durante ligação com Mônica Bergamo, que é uma jornalista da Folha. Falou para o Estado também. Saí do governo há mais de um ano e sigo sofrendo uma perseguição implacável. Me esqueçam, já tem outro no governo. Não vão esquecer dele, porque queira ele ou não queira, e aí nessa entrevista que eu mencionei do ex-presidente Temer, ele fez uma análise, ele é importante no jogo político. E no jogo político com fins eleitorais, é evidente. Onde ele anda, ele é aclamado. E é aclamado espontaneamente. Não tem ônibus arranjado de sindicato de trabalhadores levando gente, pagando sanduíche para aplaudirem políticos. Não tem isso. E aí a gente vai fazendo esse bolo, nesse rolo,
juntando os pedaços para chegar a uma conclusão mais tarde. Uma conclusão para valer positiva tem que ser tomada mais tarde. Você quer ver um fato que leva ainda a gente não ter certeza de que as investigações terminaram? É evidente, é muito evidente que eu vou falar. Se eles estão à procura de documentos, provas, gravações, papéis, carimbos, etc., etc., é porque ainda sentem que há necessidade de você reforçar as investigações, as provas e tudo isso para você tomar uma decisão cabal, por exemplo, de mandar prender o Bolsonaro. Por enquanto, não há razão, há indícios. Esses indícios levarão a alguma coisa mais firme. Agora, esse pessoal, que envolve ele, o Lula chamaria de aloprados. Plano de golpe teve sugestão de prisão de Moraes e ofensas de Braga Neto. Estou vendo a mensagem. Aí você vai virando a folha, aí olha isso aqui, ó. Tá vendo? São 2 páginas. Está patrocinado pela agência de notícias Xinhua, de Nova China, da agência chinesa. Aliás, é muito mal diagramada essa página. Os chineses não têm. Um texto enorme. O que é esse texto? Perfil de Xi Jinping, homem de cultura. É o ditador chinês e é um panegírico, panegírico, olha. Há um elogio a ele. Xi nasceu em 1953 em uma família de revolucionários. Quando criança, ele foi muito inspirado pela cultura tradicional da China. Ele disse que nunca esquecerá a história de Wei Fei, contada por sua mãe. Ele era um comandante militar patriótico. Meu Deus do céu! Nossa Senhora, que horror! Isso aqui é um panfleto, a folha. Bom, não pode, né? A China é um país que tem relações com o Brasil. Foram lá, apagaram e publicaram esse panegírico ao ditador chinês. Aí veio o Múcio, ministro da Defesa, cabe às Forças Armadas apoiar a decisão da Justiça. O que ele ia falar? Ele ia falar. Duelo entre Moraes e Bolsonaro, chega a hora da verdade, diz o Igor Guilherme. Do ponto de vista institucional, Moraes colocou todas as fichas nesta rodada. Bolsonaro está acuado, pois sabe que, do ponto de vista de discurso, é culpado. E as evidências que emergem parecem gravíssimas. Se tinha capacidade de ser o mentor ativo das compiratas que o orbitavam, o ônus final das provas é do ministro e da PF. Vê um trecho do comentário do Igor. Eu estou juntando essas coisas porque cada um tem uma opinião diferente e a gente não tem um processo claro, que todo mundo teve acesso, que as pessoas podem esmiuçar e para se chegar a uma conclusão férrea. Quer ver? Pena máxima entre alvos de operação pode superar 23 anos. Moraes afirma que apurações mostraram tentativas de golpe de Estado e de abolir instituições democráticas. Pronto, aí vem o noticiário de hoje, noticiário de ontem, noticiário comum, não essa incursão da Polícia Federal. Aí o Zema é vaiado e houve gritos de vacina sim ao lado de Lula. Governador de Minas participou de evento com o presidente em Belo Horizonte. Aí foi o Lula, nessa fase dele de Lula, paz e amor, e antes foi alguns dias atrás, foi com o governador de São Paulo, de oposição, agora do Zema, está se aproximando, está
tentando melhorar a imagem. Nos próximos dias ele vai fazer uma viagem com a Janja, vai para o Egito, vai visitar o Egito e a Etiópia. Vai para o Egito e para a Etiópia. O Lula não aguenta ficar muito tempo aqui. Egito e Etiópia, vai ver as pirâmides. Ele já foi para o Egito, não é a primeira vez, não. Mas é interessante. Eu já tive 2 vezes lá, aquelas coisas antigas. Bota antigo nisso, são fascinantes. E vai lá o presidente, vai visitar os faraós. Atritos com Zelensky derrubam o comandante das Forças Armadas. Isso já estava mais que anunciado. Tem falhas na guerra da Ucrânia com a Rússia. A Ucrânia é desse tamaninho, está sendo armada pelo Ocidente, mas está indo mal. Tem corrupção. Aí foi demitido o Zaluzhny, em foto divulgada pela presidência ucraniana no dia da demissão do general. Que bonitinha a foto, no dia da demissão dele. Está vendo? Olha como o Zelensky é pequenininho do lado desse general. Deixa eu ver. Viagem de Lula ao Egito deve ter discurso pró-Palestina. E aí, Israel ontem meteu bomba, mais bombas, onde os militares israelenses presumem que agora estão escondidos os membros do Hamas, né? na ponta sul dessa ilha dos terroristas árabes. Deixa eu ver aqui, Gaza, né? Blindados também lançaram ofensivas em algumas áreas no leste da cidade. Áreas da cidade, deixa eu ver o que está escrito, Rafah. É a última, é fronteira com o Egito. É por onde saíam os brasileiros e tal. O que você me mostrou, Cássio? Nossa, faltam poucos minutos, eu pensei que estava no começo do jornal. Sob pressão de alimentos, inflação, cuidado, fica acima das projeções de janeiro. E aí o Lula diz, se der para zerar déficit fiscal neste ano, ótimo. Se não der, ótimo também, diz Lula. É um bom incentivo para o ministro da Fazenda. Às vezes eu penso que o ministro Fernando Haddad está isolado no governo, viu? Está isolado no governo. Estatal tem de justificar saída de concursado sob CLT, decide STF. Você vê que as estatais, sob Lula, voltaram a se afundar em dívidas. No tempo do Bolsonaro, tem que dizer isso. As estatais, porque é outra coisa, mas estavam dando lucro até. Suspensão de multa da JF preocupa fundos. Parte dos recursos ajudaria a equilibrar planos deficitários de pensionistas da Petrobras e da Caixa Econômica Federal. Você vê, né? Essa história do nosso prezadíssimo e respeitadíssimo ministro do Tribunal, Toffoli. Nossa, agora a PGR está tentando fazer voltar atrás, né? A PGR está tentando. Exército é opção para duplicar rodovia da morte, diz ministro. Lá, Minas Gerais, rodovia da morte, acidentes. Há quanto tempo se ouve falar na rodovia da morte? Vamos ver se dessa vez sai. Aí o Mercadante defende, né? É fundamental o país ter empresas aéreas próprias, diz Mercadante, porque as empresas aéreas estão em xeque aí, né? Pronto. Tem aí casos de corrupção, detectado vírus que desvia transferências em mais de 60 bancos, programa malicioso criado e exportado por brasileiros,
age sobre computadores e visa empresas e repartições públicas. Você já viu, né? Você já viu. E pronto, tem um caso de corrupção de uma senhora aqui que foi demitida, que acho que não vai dar tempo de a gente analisar aqui, mas tem uma história interessante, a gente volta com ela segunda-feira, que vai dar pano para manga. Tomava um dinheiro aqui e, olha aqui, FAPESP, apura desvio vultoso de verbas à pesquisa na Unicamp. Servidora é demitida e valor tirado do Instituto de Biologia pode superar 2 milhões. Os professores não manjavam nada, os professores lá, que são os responsáveis por zelar esse dinheiro, tem problema, e parece que a devolução vai recair sobre os professores. Isso é uma vergonha. Senhores professores, Unicamp, que é isso? Bom, quem tomou cafezinho conosco nesse pré-carnaval está preparado? Está preparado para o carnaval? Hoje já é carnaval, né? Antônio Bento, Geraldo Lira, Luiz da Silva, Algemiro Vargas, Tony Moreno, Fátima Pessoa, Tatiana Issadi, Ana Pamplona, Queda Grécia, Queda Garcia, Tânia Maria, Josinaldo de Macedo, Rauan Silva, Rondinete Batista, Gilmar Luiz, Admir Nazário, Stanley Cabral de São Carlos, São Paulo, e Luiz Augusto de Marechal Deodoro, Alagoas, Antônio Ferreira de Guaraci, Paraná, e Rivaldo Macena de Tibau do Sul, Rio Grande. Itabaú. Tabaú, eu que li errado. Itabaú. Não, você escreveu Tibau. Itabaú do Sul. Mas você escreveu Tibau aqui. É o carnaval. Rio Grande do Norte. Está aqui a prova. Vê, eu mato a cobra, mostro Tibaú do Sul. Então, Tibaú do Sul. Alô, pessoal de Tibaú, estamos aqui pedindo desculpas. Para você, um bom carnaval. Nós voltamos na segunda-feira. Lembra, terça-feira não é feriado. Terça-feira de carnaval não é feriado nacional. Alguns municípios e alguns estados decretaram feriado, mas feriado nacional não é. Bom dia e até segunda.